A graça e a paz, amados. Estamos hoje falando sobre as bem-aventuranças. Hoje é a segunda bem-aventurança do Sermão do Monte. Palavras de Jesus, dos lábios de Jesus. Vamos orar então para que o Senhor possa nos abençoar, possa falar ao nosso coração, fazer com que esse tempo seja bem aproveitado na sua vida, que você tenha a marca da palavra no seu coração. Amém? Que Deus abençoe você poderosamente. Amados, a gente vê em Mateus capítulo 5, verso 4, uma segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa palavra dos lábios de Jesus nos lembra que ele mencionava trechos do Antigo Testamento. Inclusive, quando esteve na sinagoga em Nazaré, ele citou esse mesmo texto de Isaías 61, que nós vamos ler agora. Fala também sobre consolar os que choram. Estava no coração do mestre isso. Vamos ver aqui Isaías 61, versos 1 a 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, aleluias, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então nós vamos ver que Jesus está aqui basicamente cumprindo essa profecia, né? Falando que serão bem-aventurados aqueles que choram. Por quê? Porque serão consolados. Ele está com essa unção de trazer o consolo para os que choram. Temos muitos exemplos no Antigo Testamento de pessoas que se chegaram a Deus chorando aos pés do Senhor. É interessante nós observarmos que é muito didático nós aprendermos com as experiências das pessoas relatadas no Antigo Testamento. Então, elas normalmente choravam do jeito errado, né? É típico de quem chora, né? Não chora do jeito certo. Eles choravam do jeito errado. Isso não importa para Deus. Serve de lição para nós. Se nós precisamos chorar aos pés do Senhor, choremos, né? Um exemplo muito forte é o de Noemi. Noemi está em Ruth, capítulo 1, verso 20 a 21. Porém ela lhes dizia, não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Porque então querem me chamar de Noemi? Se o Senhor deu testemunho contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. A história de Noemi é muito interessante. Ela estava com seu esposo e 2 filhos. O esposo resolve sair de Belém e ir para a terra de Moabe para fazer os seus negócios lá em Moabe. E então lá morre o esposo, morrem os 2 filhos. Noemi fica com a nora, Ruth, que volta com ela. E quando chegam em Belém, ela não tem nada e ela está então aqui chorando aos pés do Senhor, né? Como é que você faz? Você acha que pode chorar aos pés do Senhor reclamando das coisas? Você acha que um filho pode chegar diante do pai e chorar reclamando, dizendo, eu estou sofrendo demais? Pode ser isso? Pode. Para Deus pode. Ele é um pai amoroso, ele recebe muito bem. O resultado na vida de Noemi foi tremendo. Ela teve de Ruth um casamento com Boaz e daí Ruth foi avó de Davi. Então, Noemi se tornou bisavó do rei Davi, do grande rei Davi, e todo o ministério em Belém se cumpriu. Jesus veio a nascer depois na cidade de Belém também. A gente vê que Deus é maravilhoso. Tudo aquilo que Ele ouve de nós, Ele nos responde com amor. Então você pode falar, pode chorar aos pés do Senhor do teu jeito. Não precisa fazer um protocolo de como você vai fazer para não desagradar ao Senhor. Seja bem espontâneo, verdadeiro, sincero diante dele. Temos o Ezequias também, o rei de Israel, em 2 Reis 20, 1 a 6. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente.
Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Houve uma mudança até mesmo numa profecia de Isaías, porque Ezequias chorou amargamente. A gente muitas vezes tem que pensar nisso. O Senhor tem planejado nos abençoar, deixar que a gente passe por determinadas circunstâncias para que nós possamos ver o poder dele agindo naquilo. Mas precisamos ter um coração aberto, um coração de quem verdadeiramente se derrama diante dele. Ezequias fez isso. Se achava talvez um pouco merecedor do cuidado de Deus, mas isso não foi levado em conta. O fato é que ele recebeu o cuidado da cura de Deus. Deus é muito bom. Vamos ver mais um exemplo de uma pessoa que chorou aos pés do Senhor, que foi consolada pelo Senhor. Está lá em João capítulo 20, versos 11 a 17. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que significa mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Jesus, ainda antes de subir ao céu, depois da sua ressurreição, parou aquela caminhada, parou aquela grandiosa subida, porque havia uma mulher chorando. Ele parou tudo por causa do choro de Maria ali. Então a gente vê o poder do choro diante do Senhor. Um clamor com lágrimas, ainda que Maria não tivesse visão, ela estava chorando e não teve a visão de que Jesus já estava ali. Mas o fato é que Deus ouviu o seu choro mesmo assim. Muitas vezes basta que nós choremos, basta que nós possamos extravasar o nosso coração diante dele. É isso que ele quer, amém? Na verdade, cada grande coisa que o Senhor fez foi a partir de um povo que clamava. Sempre. Se você pensar no Egito, lá em Êxodo 3, 6 a 9, a gente vê que há uma resposta de Deus ao clamor dos israelitas para serem livres do cativeiro egípcio. E ali então Deus os ouviu e mandou Moisés por isso, né? E interessante o próprio lábio de Jesus falando que vale a pena você ser insistente e chorar aos pés dele. Então, Lucas 18, 7 a 8, ele dá uma palavra de incentivo muito forte para nós. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Ele está dizendo que ele atende o clamor. Mesmo que às vezes pareça que está demorando um pouquinho, mas continue clamando. Ele pede que você clame, chore aos pés dele. Aqui em Lucas 18, Deus está nos deixando bem claro o poder do clamor com lágrimas. Quando você verdadeiramente se chega diante do juiz, do justo juiz, e então você pede a ele coisas que você precisa, ele vai te atender sempre. Aqui o contexto é de uma viúva que estava aos pés de um juiz iníquo. E Jesus diz assim: eu sou o bom juiz, eu sou o juiz verdadeiro e eu vou atender a sua causa. Mas é importante nós lembrarmos que a Bíblia não deixa nada sem explicação, sem orientação. E nós vamos ver que o juiz, ele julga com justiça. Então, quando nós estivermos diante do justo juiz, temos que ter cuidado. Você não pode se apresentar diante de um juiz tendo um mandado de prisão aberto para você. Senão, o resultado não vai ser o que você imagina. Você não pode chegar diante de Deus para pedir alguma coisa buscando apenas aquilo que é do seu interesse, mas de forma egoísta, fazendo literalmente aquilo que é contrário à vontade de Deus, né? E o texto de Tiago, capítulo 4, versos 2 a 3, deixa isso bem claro.
Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. A gente tem que ter uma noção clara disso. Você não pode chegar diante do Senhor e chorar falsamente. Chorar com a mente. Se for um choro do Espírito, ele ouve sempre. Mas se for um choro da sua mente, um choro elaborado, um choro para você ganhar alguma coisa que não é justo diante desse juiz, você não vai receber. E eu gostaria de dar um exemplo para vocês de uma situação que eu vivenciei há muitos anos atrás, mas que me é muito... que deixa isso muito claro. Havia uma jovem que desejava fazer um trabalho missionário, eu então a entrevistei para aquele trabalho. Ela desejava verdadeiramente sair de casa, estar naquele grupo de evangelistas que ia para o interior do Brasil, estávamos ali conversando. Mas, num determinado momento, ela começou a chorar, porque ela dizia que queria sair de casa porque a mãe não a amava. Ela sentia que a mãe não a amava. E aí eu, na mesma hora, perguntei, mas você ama a sua mãe? Foi muito engraçado, porque quando eu perguntei se você ama a sua mãe, as lágrimas não só pararam instantaneamente, como que voltaram as lágrimas para dentro dos olhos. Secou toda a lágrima. Ela ficou numa atitude de raiva. Ou seja, o coração dela não estava realmente quebrantado. Esse tipo de choro não tem resposta de Deus. Um tipo de choro que você está querendo aquilo que é do seu interesse. Você não está verdadeiramente abrindo o coração para um pai que sabe todas as coisas. Você está tentando esconder dele as suas verdadeiras intenções. Você não pode chegar diante de Deus pedindo com a sua mente coisas que sejam muito do seu interesse e você chora com a sua mente. Não. Como aquela criança que está no parque e quer tomar um sorvete, aí chora, esperneia e tudo mais. Quando você deixa bem claro, não, ela para e continua. Ela vai brincar, porque sentiu que não tem mais valor ao seu choro. Não é esse tipo de choro que Deus vê, mas é aquele choro que vem do Espírito. Aquele choro que verdadeiramente você precisa fazer. Aquilo que está realmente angustiando o seu coração. Se tem algo angustiando o seu coração, ele deixa bem claro que ele vai responder a todas as suas orações. Talvez não responda exatamente como você imaginava, mas ele vai estar te dando a resposta melhor para você. Sempre vai responder. Ele fala, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Essa palavra de incentivo a que nós clamemos é constante nos lábios do nosso Senhor. Então, nas palavras de Jesus, nós podemos dizer que aqueles que verdadeiramente choram com seu espírito serão consolados. E nós podemos, então, usufruir dessa bênção. Nada precisa nos angustiar. Qualquer angústia que você esteja vivendo, você pode agora mesmo chorar aos pés do Senhor, que Ele vai ouvir com todo o carinho, com todo o amor. Deus vai abençoar a sua vida poderosamente. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, deixar o seu comentário. Nós estamos muito alegres quando você faz isso. E o mais importante, ajude outras pessoas também a conhecerem mais da palavra de Deus. Que seja um incentivo para que todos nós possamos estudar mais a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Amém, amém.